Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Certo. Tá certo, então vamos começar aqui. A Sheila, eu não sei se ela vai entrar hoje, não falou nada. Tá, mas vamos lá. De onde a gente parou ontem. A gente vai falar sobre o gerenciamento e relatórios hoje. Aquelas questões lá que a gente viu ontem, que ficou de a gente resolver, eu já fiz aqui, tá no horário, ó. Tela de cálculos. Calcular falta somente para o dia inteiro. Marcar nessa opção aqui, somente quando o funcionário faltar o dia inteiro é que vai marcar como falta. E todo o restante entra como um atraso. Certo? Já fiz em todos os horários, você não precisa fazer mais. Esse aqui é o banco de dados de vocês, tá bom? Ó. Tá bom. Que a Shirley me passou para poder mostrar aqui. Como a gente pode visualizar um ponto desse com a marcação do atraso? Pode falar um pouquinho mais alto? Como é que a gente vai poder visualizar a marcação de um funcionário com atraso? No espelho de ponto. Certo. Vamos aqui em cartão ponto mesmo. Não, espelho de ponto, aliás, mesmo. Em cálculos. Eu olhei aqui, acho que é... Olha só, atraso. Certo? Ó, faltas teve 7h20 porque... É dia. Hoje essa pessoa ou não recebeu as batidas ainda, ou ela não bateu, mas provavelmente foi porque ainda não recebeu as marcações, certo? Certo. Então vamos lá. O gerenciamento do ponto começa aqui em cartão ponto. Lógico, isso depois de receber as marcações, certo? Vocês vão fazer o recebimento das marcações pelo equipamento, em comunicação, marcando o equipamento aqui e mandando receber os registros. Isso aqui é a primeira coisa que você faz quando entra no programa. Entrou no programa, a primeira coisa que você vai fazer é receber as marcações. Então a gente faz aqui para receber. Ele deu conectado, então ele vai receber aqui. Deu concluído já. Após isso a gente pode fazer o gerenciamento. Gerenciamento em cartão ponto, onde a gente vai ver a primeira coisa. Tem que ter todos os dias as 4 marcações. Não tendo as 4 marcações, aí é que entra os ajustes necessários, seja ele inclusão manual de ponto, atestados, justificativas para faltas, justificativas para abono, certo? Certo. Você já conseguiu incluir aí as 10 marcações, 6 marcações, que não pode ser 6, vai ser 8? A gente vai fazer isso junto aqui agora. Tá? Tá. Olhando essa folha de ponto aqui, ó, primeira coisa que eu olho tendo as 4 marcações. Segunda coisa que eu olho, venho aqui na miniatura do horário para saber se ele está seguindo praticamente conforme o horário. Para mim saber mais ou menos como é que é o horário, a carga horária, né? Aqui eu sei que é de 14 às 22. Olhando a folha de ponto da Alice, por exemplo, ela faz de 14 às 22 certinho. Alguns outros dias tem um horário diferente, isso é normal e funciona por causa da flexibilidade que a gente falou no treinamento de ontem, certo? O compensado. Nesse caso aqui, ó, ela teve... Foi feita uma marcação manual aqui. Aí eu não sei por quê. Ó, esquecimento, mas ela não esqueceu, ela bateu. Então você vai fazer o quê? Nesse caso a gente tem que excluir o que foi feito manual e manter a marcação que ela fez. Certo? Provavelmente, olha só, uma questão que a Shirley me perguntou, falou para eu falar com vocês, é que o recebimento, principalmente por rede, não é 100%. Pode ser que venha falhas. Provavelmente foi o que aconteceu aqui, veio com uma marcação a menos. O que pode ocasionar isso? Uma hora que você for bater ponto no relógio de ponto, na hora que você for receber as marcações, que foi aquele processo que a gente fez aqui em comunicação, se alguém bater ponto naquela hora,
pode ser que vá uma falha de comunicação e aqui venha com alguns espaços em brancos. Então é sempre recomendado, quando você for fazer a comunicação para receber as marcações dos registros, ninguém bater ponto lá. Se puder até bloquear na hora para ninguém bater ponto, porque evita de acontecer esse tipo de coisa aqui. Outro motivo é a rede parar de funcionar na hora. Se acontecer, vai também acontecer esse tipo de coisa. Certo? Nesse caso, houve um esquecimento aqui mesmo, 19 horas. Ela não bateu o ponto para voltar do intervalo dela, mas bateu para ir embora. No caso aqui tem 22, 28. Então o que a gente vai fazer? A gente apaga essa aqui, botão direito, apagar. Como é uma marcação que já foi feito manualmente, ela não pediu justificativa. Mas se eu apagar qualquer uma dessas aqui, ó, ele vai solicitar uma justificativa do porquê de você estar descartando a marcação. Tá. Certo? E essa tu arrasta. Essa você arrasta, ó. Clica nela até aparecer a setinha e arrasta. Lembrando que sempre que ficar com essa célula rosa, você precisa salvar. Ok? Ok. Quando eu salvo, ele para. Beleza? Beleza. Para vocês, não sei se, acho que vocês já sabem, mas só pra gente rever, colocar um atestado, alguma justificativa, é só dar 2 cliques aqui até aparecer as justificativas. Aí você escolhe qual é. Por exemplo, se fosse um atestado. É aí que eu tinha perguntado por que de 2 em 2 não pode os 4 de uma vez. Não vai, ele sempre pega o meio período. Aí você tem que colocar os 2 períodos aqui. Porque pode ser só meio período. A pessoa pode acontecer isso aqui com ela. Trabalhou de 14. Depois eu apago aqui, tá? Às 18. Mas é onde tá? Ele tem aqui? Aí no combo? Tem no combo justificativa de horas? Oi? Justificativa de horas. Como assim? Justificativa, atestado de horas. Não tem atestado do dia, mas de horas. Não. Ele vai pegar aqui o meio período. Se você... A Shirley tá pedindo pra entrar, peraí. Não, a minha dúvida é a seguinte. Agora foi. Shirley? Entrei. Tava complicado. A gente já começou aqui, tá bom? Tá bom, pode ficar à vontade. Então vamos lá. Justificativa de horas, a gente consegue fazer... Sumiu aqui. Justificativa de horas a gente consegue fazer com um ajuste parcial. Por exemplo, eu vou fazer uma situação aqui e depois eu vou apagar. Antes de a gente falar da justificativa parcial, tem essa situação. Por isso que ele só pega o meio período, não as 4 marcações. Porque pode acontecer isso aqui, ó, de funcionário trabalhar o meio período e o outro meio período precisar do abono. Então, vai ser sempre o meio período, certo? Vou apagar aqui. Agora pode acontecer essa situação aqui, ó. Por exemplo, seu funcionário chegou 16 horas. Depois 18. 19. E 22. Certo? Nesse caso aqui vai precisar de um ajuste parcial, porque eu não tenho como colocar um abono daquela maneira aqui. Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Eu vou clicar aqui, ó, na engrenagem. Ajustar ajustes parciais. Certo? Aqui eu vou clicar em incluir. Aí nesse caso, deixa eu só voltar lá para me ver o dia certinho. É dia 7/2. Ó, ajuste parcial, incluir. E nesse caso eu vou no dia 7/2. Coloco o meu motivo. Aí eu vou colocar 14 era a hora que ela teria que ter chegado e colocar a hora que ela bateu. Assim ele vai abonar de 14 às 16 às 2 horas. E no relatório vai aparecer numa coluna chamada ajuste às 2 horas. Entendeu? Não vai dar o desconto, vai abonar. Exato. Vai. Exatamente. O que seria esse não alterar a hora em ajuste? Não marca. Por quê? Oi? E esse positivo? O que significa esse positivo? Positivo é para você abonar, negativo para você não abonar. Ele desconta o negativo. O positivo ele abona e o negativo ele desconta. E essa não alterar horas em ajuste é o quê? É porque ele coloca um ajuste no relatório. Se você marcar que ele não vai pôr. Só isso. Mas ele abona.
certo? Eu não vou concluir aqui Certo. porque esse aqui é o perfil da Alice, mas basicamente é isso. Se você fizer isso aqui, ele vai abonar esse período de 14 às 16 horas, certo? Isso aqui vai servir tanto para... que a gente faz o abono de horas, né? Oi? É lá em configurações que se faz o abono de horas. É na configuração que você está na engrenagemzinha aqui. Aqui, ó. Não, sim, então, eu estou falando, é a engrenagem, que é a configurações que a gente faz o abono de horas. Não entendi. É que essa engrenagemzinha assim, ele também é um símbolo de configuração. Eu estou falando nesse símbolozinho aí de configuração engrenagem, que é onde a gente faz o ajuste de horas. Exatamente. Que era a nossa que fazia, entendeu? Exatamente. Exatamente. Certo? Certo. Basicamente, o gerenciamento do ponto é isso. Você verificar se tem as 4 marcações e fazer os ajustes, seja a inclusão manual, atestados, abonos. E aqui na frente tem também que você pode estar marcando. Por exemplo, vamos supor que esse funcionário vai estar de folga aqui no sábado. Você, em vez de chegar aqui, ó, a melhor opção, em vez de colocar folga, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui e vai marcar como folga no dia. Por quê? Se acontecer aquela questão que aconteceu aí, de você colocar folga manual ali, e o funcionário bater, vai ficar faltando as batidas. Você vai ter que apagar, receber com pendrive. Para evitar esse tipo de coisa, você marca o folga aqui, que ele vai trazer, se o funcionário bater ponto, as 4 marcações. Se ele trouxer as 4 marcações no dia que era a folga dele, ele vai dar como extra. Se não for para dar extra nesse dia, aí é só desmarcar a opção folga. Entendeu? Para evitar aquele problema que veio faltando marcações. Só veio 2, né? Que a gente falou ontem. Não aparece folga? Oi? Se deixar só o flagzinho da folga no cartão de ponto do colaborador na hora dele assinar, e vem escrito folga? Vai. No relatório, tá? No relatório cálculos vai aparecer folga. Aqui no cartão ponto não fica. Porque você precisa... Mas no espelho de ponto dele que eu imprimi, vai ter Sim. folga? Sim, vai ter folga lá. No espelho de ponto vai ter folga sim. Certo? Certo. Essas opções aqui é exatamente para isso. Clicou aqui, folga. Ou neutro. Neutro também funciona assim. Se o funcionário faltar no dia que tiver marcado neutro, ele também coloca como folga lá. Entendeu? Você pode controlar o compensado, o almoço livre individual também, por dia. Vamos supor que você não teria isso aqui marcado todos os dias. Lembra que eu falei ontem que só de a gente marcar lá no horário compensado já marca todos os dias? Ó, eu não preciso ficar me preocupando com isso, tá vendo? Desculpa, eu não entendi o compensado. Fala de novo? Lembra que eu tinha falado ontem que o compensado, só de eu marcar lá no horário, ele já fica todos os dias marcado, ó? Aham. Tá vendo? Eu poderia tratar disso manualmente, dia por dia também. Vamos supor que não tivesse configuração de... não fosse flexível e não tivesse configuração de compensado marcado. Eu poderia compensar em dias específicos só, caso fosse necessário. Entendeu? Assim como para almoço livre também, eu poderia decidir aqui que esse dia aqui vai ser almoço livre. Observe que quando eu marco ele, desmarco compensado, tá vendo? Porque não precisa. Os dois funcionam para a mesma propósito, na verdade. Só que um é só o intervalo e o outro é para todas as marcações. Certo? Uhum. Dentro de cartão ponto, que é onde você faz o gerenciamento, basicamente é isso. Não tem mais o que fazer aqui. É verificar. Quando tem esse celularzinho aqui, significa que é uma marcação que foi feita via aplicativo, no tablet ou no celular, tá bom? Ou no computador. Quando é no computador, aparece o desenho de uma tela de computador aqui. Quando é offline, ele fica dessa maneira, ó. Isso aqui significa que o funcionário bateu com um app offline, ou seja, estava sem internet. Depois que entrou a internet, a marcação veio para o sistema. E essas marcações você também consegue ver a localização de onde esse funcionário bateu ponto. Acho que, se eu não me engano, é em relatório. Daqui a pouco a gente vai ver lá. Ó. Geolocalização, a gente consegue ver onde foi a marcação de ponto que esse funcionário fez. Se foi na empresa ou se foi em casa. Entendeu? Certo? Certo. Então vamos dar continuidade. Até aqui em cartão ponto. Alguma dúvida? Esses Não, folgas mas- que vocês fizeram aqui, ó. Vocês podem apagar eles. Ó. Botar aqui no dia 16. Botar a folga aqui no 16 aqui, ó.
E no dia 9 também. Porque aí, se esse funcionário, se vocês decidirem que ele precisa trabalhar nesse dia aqui, ele vai trazer as 4 marcações. Aí você decide se vai ser hora extra ou não. Se for hora extra, você deixa como tá. Se não, você tem que desmarcar a opção folga lá, certo? Sim. Porque se, do jeito que tá aqui, como folga marcada, se o funcionário bater, tudo que ele entrar de horas aqui entra como hora extra. Porque tá marcado que esse dia aqui era a folga dele. Certo? Mais alguma dúvida? Mas aí se ele bater, vamos supor que ele bateu, e aí desmarca a folga, não fica com hora extra, fica? Como é que é? Entendeu a pergunta? Se ele bater... No caso do registro do funcionário, a marcação do funcionário do dia da folga, se a gente desmarcar, desflagrar aquela opção folga, volta a ter o horário normal? Sim. Não vai gerar hora extra. Não. Se desmarcar aqui não gera hora extra. Certo? Tá. É. Se marcar, tá dizendo que esse dia é folga. Então, se ele trabalhou numa folga, é hora extra, certo? Uhum. Desmarcou, tá dizendo que esse aqui é um dia normal de trabalho dele. Então, vai contar como hora normal. Aí, se isso acontecer é porque ele trocou, vai ter que folgar em outro dia. Aí, no outro dia que ele folgou, você vai marcar ela como folga. Uhum. Perfeito? Perfeito. Tem que gerar hora extra. Olha só, vou habilitar agora as 10 marcações. Que eu vou aqui em manutenção, configurações especiais. Aqui eu tenho a opção, ó, habilitar ponto de 10 batidas. Só de eu marcar aqui, vou salvar. Voltando lá agora, o cartão ponto. Já vai ter, ó lá, são 5 entradas e 5 saídas, tá vendo? Nesse caso aqui, se vocês tiverem colocado folga no dia, aí não vai ter problema, porque ainda tem mais 6 marcações aqui que ele colocaria na frente, tá bom? Mas para evitar isso, você pode deixar como folga mesmo nos dias que forem folga, certo? Essas 10 marcações só vai imprimir no relatório se vocês quiserem. A princípio só tá as 4 para imprimir no relatório, porque não tem necessidade de você imprimir esse tanto de coluna em branco aqui. Não, tem não. Certo? A princípio está configurado para imprimir somente as 4. As 4 primeiras. Se for necessário, aí vocês vão incluir. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que inclui as outras 2 colunas. Ou as outras 4, as outras 6. Certo? Lembrar de sempre que mexer aqui e salvar, tá? Se você atualizar, sair pro próximo ou sair dessa tela, você vai ter que refazer o trabalho. Então lembre sempre de salvar aí. Beleza? Beleza. Então vamos lá agora, relatórios. Vamos aqui em manutenção, para criar uma justificativa, essas justificativas de atestado, folga, você vem aqui em manutenção, ó, justificativas. Todas essas aqui foram criadas... Oi? A gente já criou essas aí. Criou, né? Só que dentro delas, eu não sei se vocês viram, tem alguns ajustes, ó. Por exemplo, vamos botar aqui... Vamos supor que você tem... Não, deixa eu ver uma situação aqui. Home office, só um exemplo. Lucas, vamos trabalhar com feriado então? Feriado? É. Já tem aqui, não? Porque tem mercados no Rio e em Caxias, entendeu? Feriados municipais. Isso. Só um minuto que meu teclado tá dando problema aqui. Tá bom. Feriado. No feriado, simplesmente você deixaria desse jeito. Só que aí tem funções aqui, ó. Central do funcionário. Não permitir ao funcionário utilizar essa justificativa. Porque, tipo, lembra daquela do aplicativo? Você pode decidir se o funcionário vai conseguir usar alguma justificativa daqui ou não.
Exigir foto do atestado, você pode marcar essa opção aqui. O funcionário teria que, além de colocar a justificativa, mandar uma foto do atestado, assim ele não precisaria nem trazer para vocês, porque já tem o registro aqui. Entendeu? E tem aqui outras opções, onde você pode lançar o feriado como hora falta, descontar o DSR no feriado, não abonar horas noturnas no feriado, não calcular DSR e descontar horas do banco de horas, caso vocês utilizassem banco de horas. Nas justificativas tem essas opções para você. Existem algumas empresas que eles pedem isso, tipo, tem uma falta que não é para ir para o banco de horas, por exemplo. Aí a gente simplesmente deixaria falta com outro nome, por exemplo, falta 1. Essa falta 1 ia funcionar como abono, não ia para o banco de horas. Agora, se for alguma coisa que vai para o banco de horas, vamos botar aqui comp. Um compensado, por exemplo. Agora, só uma dúvida. Vamos supor, nessa empresa aí, nessa empresa, eu tenho o colaborador que está na loja e tem um colaborador que está aqui no centro de distribuição, tá? Certo. O centro de distribuição é em Caxias, um exemplo. E a loja é em São João. Então, eu tenho ficado em São João, mas não em Caxias. Caxias você está trabalhando normal. Aí eu, Fernanda, estou aqui em Caxias, estou na mesma listagem com você, que está lá na loja. Você na loja, eu vou marcar feriado para todo mundo da loja. Você, Adriana, Shirley, eu vou marcar feriado, na realidade, para todo mundo, de uma forma geral. Só que, pontualmente, a Fernanda está no centro de distribuição com Caxias e a Fernanda trabalhando não tem que receber 100% nesse dia. Como é que eu faço aqui para poder ajustar isso? Feriado já não é aqui. Isso aqui você pode utilizar aqui, ó, fazer uma justificativa para caso for avulso. Eu vou deixar a feriado aqui, já existe. Agora, feriado, você controla ele aqui, ó, cadastro feriados. Isso aqui são os feriados universais, são os feriados nacionais. Ó, aqui tem o 2022 já. Quando você clica para criar um feriado, você tem, pior que aqui, ó, não vai ter para vocês. Travou. Tá me vendo? Tô, agora tô. Então, o 1 vai dizer que é extra. Oi? Pode falar. No caso aqui, ó, do Web Pro não tem. No Web Ultimate, que é a versão mais avançada, você teria a opção aqui por departamento ou cidade. Você cadastraria uma cidade, por exemplo, Caxias, e esse feriado só serviria para o pessoal de Caxias, por exemplo. Aqui tem, ó. Aqui você pode criar as cidades ou empresas e no meu tem, né? No nosso tem. Sim, eu tô mexendo no de vocês aqui, ó. Esse aqui é o de vocês, tá? Ah, tá. Você pode controlar por cidade. Oi? Me mostra aí, foi na data. Você coloca a data, o nome do feriado, diz se é ponto facultativo ou não, e cidade. Aqui você marca essa opção e você vai decidir, ó, Duque de Caxias. Esse feriado só vai funcionar para eles. Entendeu? Ó, seleciona as cidades que participarão desse feriado. As que estão desmarcadas não participam do feriado. Para você criar a cidade... Eu entendi, mas eu tenho que... Eu entendi, mas assim, o colaborador, é isso que eu queria entender. Eu entendi da cidade, mas o colaborador ele está associado. Vamos supor, nós somos todos aqui da empresa Cruzeiro ali, que está cadastrado. Mas eu não estou ali cadastrada na Cruzeiro como São João e ela como Caxias. Aonde a gente tem que fazer isso antes, para que no momento que eu faço uma discriminação de cidade, isso aí seja apartado. Entendeu? Então não vai adiantar, porque você bota como exemplo, na empresa, você em São João. Não, se você for feriado, vai jogar para todo mundo. Como é que vai discriminar quem está em São João e quem está em Caxias? Ué, é aqui, ué. Você marca o que vai sair em Caxias, o que vai sair no Rio de Janeiro. Vamos supor que tem um feriado que vai ser Duque de Caxias e São João de Meriti. Você marca as duas. Isso discrimina os dois. Vai sair... Mas não, isso não é. A Adriana vai explicar, mas você não entendeu minha posicionamento. É isso não. Então a questão não é a cidade, a questão é o colaborador. Eu, colaboradora, estou em Caxias e ela está em São João. Ela tem que ganhar 100% e eu não, porque eu fui aqui em Caxias. Só que é um registro aqui, de certa forma, da empresa, eu falei pra você, não tem consideração pra eu dizer que é São João e que é Caxias, funcionário, entendeu? Tá bom? Esse aí
Deixa eu explicar, Lucas, melhor para ver se você entende. Olha só, quando o funcionário é admitido, ele é cadastrado na sede. Certo. Fica, vamos dizer, no Rio de Janeiro, tá? Só que ele não vai permanecer ali no Rio de Janeiro. Ele vai trabalhar na filial que fica em Caxias. Certo. Como aconteceu aqui comigo. Aí, ó, vamos dizer que amanhã é feriado no Rio. E em Caxias não é. Só que esse funcionário está cadastrado no Rio. Beleza? Certo. Aí a dúvida ela é, como é que ela faz isso para não dar feriado para ele, que está cadastrado no Rio, sendo que ele trabalha em Caxias? Ele só foi admitido no Rio, que é a sede. Não é isso, Fernando? Isso. Olha. É porque tem gente aqui na distribuição, tem gente na loja, entendeu? Porque a gente no mercado e tem a gente aqui no escritório, todo mundo no mesmo bolo, mas assim, eu tô em município diferente. Assim, tem um feriado em São João, o pessoal que trabalha na loja em São João vai receber 100%. Eu entendi. Eu entendi o que você está falando. Só que isso aí eu vou ficar te devendo, porque eu não sei se o século vai fazer essa discriminação aí. É um problema que eu preciso ter pra, tipo assim, na hora que eu fechar a nossa folha aqui do geral, eu, você, Shirley, todo mundo, eu tenho que discriminar. Shirley, Lucas tem que ganhar 100% porque estão na loja. Fernanda, Lucas e a Filó não vai ganhar 100%, tem que ganhar normal porque aqui não é feriado. Entendeu? Entendi. Deixa eu ver uma coisa aqui. No caso dela, tem que ser feito manual, porque essa opção de automático, de rodar por cidade, é só no Ultimate. Exatamente. Porque é por departamento, né? Nesse caso aí, eu vou verificar se tem alguma outra maneira. Se não tiver, eu aviso pra Chile, a Chile avisa vocês. Mas, a princípio, o jeito de vocês fazerem isso aí é no manual. No dia que for feriado, você vai marcar... Quando for feriado, você vai marcar aqui como feriado, ó. E no dia que não for para outra empresa, vocês não colocam, entendeu? Não é questão de outra empresa, é colaborador. Aí é colaborador, isso. Entendeu? Porque a princípio não tem, eu tenho que verificar isso só para confirmar. Porque as divisões que dá para fazer são por cidade e por departamento. Aqui para vocês, departamento não está liberado. Não está liberado, ó. Somente na versão Ultimate. Como é que é? Não, eu estou vendo aqui uma quantidade grande de pessoas, vamos supor. Eu estou vendo aqui o feriado. Se o feriado for uma quantidade grande de pessoas, é onde tem menos para poder fazer manual isso para não ter problema, entendeu? Entendi. Essa parte aí do que vocês falaram eu vou ficar devendo pra vocês, mas eu vou verificar, tá bom? Não, mas coloca como uma melhoria pro Pro. Não, isso aí não tem como entrar. Existe a diferença exatamente por isso, por conta dos valores que é cobrado, entendeu? Entendi. Se você quiser completo, aí você tem que pegar a versão Ultimate, tá bom? Ela é completa sem nenhum bloqueio. Certo? Vamos avançar aqui para os relatórios. Cálculos. Basicamente, o cálculo é para você verificar se está tudo ok. Salvo algumas coisas que você pode fazer aqui. Desmarcar compensado, marcar folga, direto por aqui. Mas aqui não tem como ser alterado nada. Nada de horas. Verificou em cálculo, tem alguma coisa errada? Você vai voltar em cartão ponto, fazer os ajustes, salvar e depois volta aqui e atualiza. Certo? Basicamente, o cálculo é para você verificar os cálculos, verificar se está tudo certo nas horas. Como a gente tinha mostrado antes, no caso da Alice aqui, ela não teve atraso nesse período, mas agora já está liberado o atraso. Deixa eu pegar alguém aqui que está. Por exemplo, aqui a Amanda, no caso dela, ela teve alguns dias aqui que teve atrasos. E só deu falta mesmo no dia que teve o dia completo em branco. No caso aqui hoje, ela não bateu ponto. Tem que verificar por quê. E como eu já recebi, ela não bateu mesmo, tá?
normais, faltas, extra 50% a 100%, DSR, noturnos. Ajuste, lembra que eu falei lá no cartão ponto do ajuste parcial? Temos duas colunas aqui, ó. Aqui no ajuste parcial ele vai colocar o nome, por exemplo, atestado, e na coluna aqui de ajuste ela vai colocar quantas horas ficou de abono, né? No caso, aquela hora eu tinha dado 2 horas. Como a gente não salvou, não vai aparecer aqui. Mas é isso aqui. Certo? Eu configurei para vocês aqui já a impressão. Eu não sei se você já imprime aí, ó. Tem entrada 1, saída 1, entrada 2, saída 2. É aquilo que eu tinha falado. Na impressão não vai sair as 10 marcações, os 10 espaços, vai sair só as 4. Caso vocês queiram colocar mais, aí você tem que adicionar aqui. Certo? Clicar no botão adicionar. Daqui a pouco a gente volta nesse daqui. Aqui em cálculo, se você não estiver entendendo como é que esse cálculo funciona, você vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui, ó, decompor cálculos. Ele vai mostrar tudo que tem, qual é o parâmetro de cálculo, o que ele teve de horas normais, o que teve de horas noturnas, o que teve de horas extras, ele mostra tudo. Ó, cálculo com compensado marcado, limite mínimo de falta no dia, 10 minutos, calcular falta somente para dia inteiro marcado. Então ele já avisou tudo que foi feito e o cálculo, né? De 14 a 19h30, 5 horas e 30, de 20 a 29, de 20 até 22h10, 1 hora e 41, e de 22h10 a 22h19, 9 minutos aqui. Certo? A pilota perguntando, só mostra dia a dia ou mostra um resumo total? Não, que é dia a dia. Você não entendeu o cálculo de um dia, você vai clicar no dia aqui, ó. Tá? E quando tá em esse símbolo, significa que tem alguma coisa errada, tá incompleto o dia. Porque ele teve atraso, ó, então ele diz que tá incompleto, certo? Quando houver extra... Oi? Não, minha dúvida é, por exemplo, aí beleza, tá dia a dia, mas a gente não consegue ter esse no final da folha dele, no relatório total? Esse o quê? Aquelas informações que você está trazendo do compensado do Não. dia. Isso aqui não tem no relatório. Isso aqui é para ajudar o setor de RH a verificar se está certo ou não. Isso aqui não vai aparecer no relatório. Imagina aparecendo isso aqui dia por dia lá no relatório. Para um funcionário você imprimir 5 folhas. Não, eu estou dizendo assim, eu pensei que parecesse um consolidado no final, entendeu? Por exemplo, dessas informações aí, os 30 dias somariam o que tinha, entendeu? Olha só, vou abrir aqui para você ver como aparece. Ó, aqui tem os dados dos funcionários, né, horário. O que tem aqui é isso aqui, ó. Tá travado? Tá travado, tá naquela telinha lá da entrada e saída de imprimir, tá nessa telinha. Da própria. Ah, tá bom, só um minuto. É porque é o controle aqui, só um minuto. Industrializado ou produzido pelo... Só um minuto. Olha aí, ó. Ele só vai aparecer isso aqui, ó. Ele não tem Ele mostra aqui as justificativas e alterações que você fez, mas ele não vai mostrar aquilo lá. Isso aqui é o que aparece no relatório. Se você quiser colocar alguma coisa a mais, é o que vai ter aqui. Só um minuto. Eu vou voltar aqui para a apresentação. É aqui, ó. O que você tem para apresentar no relatório é aqui. Somente preenchida pelo usuário, modo paisagem. Tá vendo? Não tem como eu acrescentar outra coisa aqui, além dessas informações aqui. Tá bom? Aqui você já tem totais no rodapé, termos do MTB, aquela mensagem que aparece lá embaixo, afirmando a exatidão das informações para o funcionário assinar. Exibir justificativas e alterações são aquelas justificativas que aparecem lá embaixo, tudo que foi feito manual. Certo? Esse aqui é o que vai aparecer no relatório final. Beleza?
A parte do relatório basicamente é essa. Pode falar. O ideal seria não exibir as justificativas. Eu recomendo. Na folha do funcionário, entendeu? Eu recomendo também. Tá? A justificativa é O ideal é para só botar. a justificativa é para o setor de RH, não para o funcionário. A não Mas ser o nosso não tem. tem sim, aqui ó. Exibir justificativas Tem da sim, alteração. se você marcar, tem. Oi? Se marcar a justificativa ali antes de imprimir, Fernando, ele aparece. Sim. Não, deixa eu ver. O padrão seria só colocar locais no rodapé e miniatura de horário. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Tá. Tá? Tá dando eco aí no sinal, pessoal? Pouquinho. Só um minuto. Melhorou? Sim. Beleza. Quando estiver dando eco, vocês me avisam. Certo? Basicamente é isso, ó. Aqui tá todas aquelas informações que aparecem no cálculo. Se vocês precisarem de alguma coluna a mais, vocês precisariam modificar aqui, ó. Por exemplo, o atrasado aqui está em último. Se vocês quiserem mudar isso aqui, teria que apagar e criar novamente. Tipo, botar o atrasado aqui depois de falta. Querem fazer? Porque a princípio ele está aparecendo no final. Querem fazer isso? Vamos fazer mesmo, é melhor. Quer dizer, bota na hora que vocês acham que é melhor. Mas... Eu vou colocar aqui, ó. Aí é bom que você já vê como é que faz, ó. Aqui eu tiro, ó, tudo. Aí que tinha que ter aquele botão de arrastando, né? Igual lá na frente. Ó, vou clicar no sinal de mais, ele vai criar um aqui chamado entrada 1. Aí você clica 2 vezes, clica na seta, aí você pode colocar qualquer uma dessas coisas aqui. No caso aqui eu quero atraso, criar outra. Depois de atraso eu quero as horas extras. Eu vou pegar aqui e vou colocar... 50, né? Oi? As horas extras 50, depois as horas extras 100, né? Exatamente. Aí eu vou colocar... Você precisa que imprima no relatório DSR? Isso aqui na tua contabilidade já pega automaticamente. Pode tirar o DSR. Pode. Se por acaso eles pedirem, aí você pode colocar. É só vir aqui e colocar. Isso aqui depende da contabilidade. Tem contabilidade que pede que coloque o DSR e tem contabilidade que não pede, porque já pega no programa deles automaticamente. Tá? Baseado nas informações que teve ali. Eu vou colocar aqui, ó, o padrão que eu utilizo, que é, você vai precisar. Vocês têm hora noturna aí, não tem? Tem. Então eu vou colocar o adicional e vou colocar também o X-Note. O X-Note é o extra noturno. Se tiver algum horário aí que eles fizerem que não está cadastrado, entra como X-Note, certo? Ajuste e ajuste parcial. Outra coisa aqui, se der mais de 13 aqui, ele vai pedir para deitar a folha. Vamos ver. Ó, foram selecionadas 13 colunas. E nesse módulo a impressão cabem no máximo 12. Algumas colunas não serão impressas. Se eu deixar desse jeito, ele vai imprimir faltando alguma coisa. Então a gente vai colocar aqui para ele colocar no modo paisagem. Ele vai deitar a folha, vai caber numa folha só. Tá? Olha só, vamos botar aqui. Só um minuto. Cadê? About. Cartão ponto. Essa aqui. Olha só. Ele deitou a folha, vai caber toda numa folha só, tá vendo? A gente tirou aquelas justificativas, ele cabe numa folha só. Aqui tem mais opções, você pode colocar mais opções aqui agora. Tá? Caso necessário aí. Mas você vai perceber que a maioria dessas aqui, inclusive essas, ó, a maioria das vezes está em branco. Só quando você houver mesmo justificativas. Eu coloco porque de vez em quando precisa, aí já vai estar disponível aqui para vocês. Certo?
Aí, ó. Não, desculpa aí. Alguma dúvida? Não, a gente tava falando aqui da impressão que dava para comprimir, mas tudo bem. Ai, segue a vida. Eu vou pegar aqui um... Eu deixo de um modo paisagem. Queria não, eu queria um modo paisagem. Retrato. Certo. Mas tem muita coisa. Olha só. É porque a gente grampeia mais documentos por isso. Aham. Lucas, Pode falar. tem como você colocar as horas extras com 50% juntamente com as horas extras noturnas 50%? Como é que é? Tá? Juntar as horas extras, 50%, que o funcionário faz, juntar com as horas extras noturnas 50%. Tem sim. Vamos mexer nessa aqui, horário da Amanda. Uma coluna só. Lembra que a gente estava em horário ontem? Aí tinha lá uma opção marcada agrupar porcentagens de mesma... grupo de extras de mesma porcentagem. No caso é ali. Só que aí a gente vai ter que... Lembra? A gente vai ter que configurar o noturno. A gente configurou só uma parte, olha só. Só que uma coluna só não vai ficar. Ele vai criar uma outra coluna aqui chamado EN 50%, que é extra noturno 50%. Ele não vai botar, porque é diferente. 50% diurno como noturno. Aqui do jeito que tá, já tá tudo em uma coluna só. Só que ele vai colocar extra noturno nessa coluna aqui, ó. Então, e se você tirar essa extra noturno que você criou agora, ele vai calcular se ele quiser noturno lá na noturna, extra que tem lá na frente? Se a gente configurar o noturno o noturno, a extra noturna, vai aparecer uma coluna aqui chamada EN 50%, EN 100%. Exato. O EN significa extra noturno. Vocês querem fazer isso? Não, eu vou ver com a minha contabilidade. Olha só, se for necessário fazer isso aí, você vai vir aqui, ó, em horários. Eu não vou nem triscalar, porque só de eu triscalar ele já aparece uma coluna de 0%. Então, só vou mostrar, ó. Clica aqui. E tem aqui, ó. Tá vendo? Noturno, dias úteis, sábado, domingo, feriado, folga. É a mesma coisa daqui, ó. Vai colocar só a porcentagem aqui, o número, 50%, 100%. Assim como tem também, se você marcar aqui, vai aparecer EN de... Aliás, IEI, né? De extra intervalo. Entendeu? Esses são colunas que vai aparecendo. Aí tem aqui em gerais, ó. Agrupar extras de mesma porcentagem. Só como muda o nome de EX para EN e EI, ele coloca colunas separadas. Ele agrupa aqui se for tiver várias colunas de 50% diurno, entendeu? Pode seguir, pode seguir. Beleza? Em relatórios, a gente ainda tem alguns outros relatórios. Ponto diário. Se você quiser trabalhar em vez de... Ele vai mostrar, na verdade, aqui, um relatório do dia. Vamos supor que um superior seu falou, eu quero ver quem bateu ponto hoje, ou ontem, ou no dia 20. Você vai poder chegar aqui, ó, clicar no dia e mandar atualizar. Ele vai me dar um relatório. Ele vai me dar um relatório com o nome de todos os funcionários do que foi feito no dia. Isso caso seja necessário utilizar aí. Certo? Deixa ele carregar ali. Vocês verem como é que ele aparece. Aqui tem 95 funcionários. Vocês usam esses 95 mesmo? Porque eu vi um monte que tem nada. Tem mais. Olha só. Você quer um dia só?
Oi? Um dia só. Ele vai mostrar... Você tá mostrando um dia só? Um dia só. Tudo que você fez lá em cartão ponto, ó, pode fazer aqui. Ó, testado, lançar lá no manual. Se você tiver a disponibilidade de mexer no ponto todos os dias, essa aqui é a recomendação que eu uso. Porque você pode fazer... Vai ser bem mais rápido o trabalho de vocês, porque, tipo... Nem apareceu 90 aqui, ó. Apareceu só alguns. Deve ser os que estão ativos, né? Então, o que acontece? Aqui você consegue fazer tudo o que você precisa fazer do dia. Eu recomendo, se vocês utilizarem o ponto diário, o dia anterior a hoje, por exemplo, seria no dia 3. Por quê? Porque o dia anterior está completo, as 4 marcações. E o dia atual, para vocês já saberem quem veio bater ponto, quem não bateu. E ele vai estar sempre completo o dia atual. Mas aí você já vê. Se vocês optarem em fazer de manhã, quem já veio bater o ponto, quem não bateu, vocês poderiam estar avisando, ó, você esqueceu de bater o ponto, bate lá, por exemplo. Ou já ir ajustando. Tudo que você fez em cartão ponto, você pode fazer aqui. Lançar os atestados, as justificativas, afastar as marcações, ó, caso necessário. Verificar se foi celular, ou se foi offline, ou se foi no computador que foi feito. Certo? Uhum. Ó, tem as opções aqui, almoço livre, compensado, neutro, que você pode estar marcando também. E lá na frente ainda vai ter o cálculo básico, tá? Aqui vai ter um cálculo de normais, faltas e extra e a carga horária. Ó. É o cálculo básico, que não vai aparecer o 100%. 100% só vai aparecer no relatório, tá? Mas aqui para vocês terem uma ideia do que aconteceu no dia. Esse funcionário teve 7 horas e 20 de falta. Esse funcionário teve 12 minutos de extra. Você falou um negócio que me deixou uma dúvida aqui agora. Quando tiver um feriado do Rio, agora dia 20, um feriado que foi 100%, no espelho ele vai aparecer o 100%. Sim, sim. Quando se tratar de cálculo para... relatório tem que estar com o relatório não no espelho. Isso aqui não é um relatório. Isso aqui é um gerenciamento. O lugar que você gerencia igual o cartão ponto. O relatório é que vai aparecer os cálculos certinhos, 50%, 100%. Aqui é só para você ter uma ideia do que vai ter de extras, de falta. Ele vai colocar tudo numa coluna só aqui. Mas no relatório aparece certinho, 50%, 100%, igual a gente viu lá. Certo? É. Aqui é só para você ter uma base do que ele fez no dia. Caso um superior precise disso aqui impresso, ou vocês mesmos quiserem colocar isso num mural, alguma coisa, você tem a opção de imprimir aqui também. Certo? Clicar aqui, ele vai gerar um relatório com o nome de todos eles que foi feito no dia. Aqui, pouco deles no dia 31 bateu o ponto certinho. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas bateu o ponto certinho. Tem um negócio da configuração que a gente também estava na dúvida. De repente, o Lucas ajuda da letra. Ele estava muito mudinha, lembra? Eu não sei, mas é por causa de configuração também de formatação de letra. Como uma formatação diferente pode melhorar. Ô, Lucas. Sim? O espelho de ponto, quando a gente faz a impressão, ela vem com uma... Eu não sei se é pela formatação da letra ou coisa do tipo, se existe alguma configuração dentro do sistema que altera a formatação de letra. Tem não. Não, por que acontece? Na impressão, estava vendo muito claro e estranho. Aí eu falei, de repente, se tiver alguma configuração de formatação de letra, pode ser que mude, entendeu? Não é a coisa da tinta fraca, não é isso. Fernanda, isso eu já reclamei com eles, e aí tá lá no item para melhorar essa parte aí, tá bom? Ah, tá. Não, mas impressão, ele tem que sair dessa maneira aqui na sua impressora. Isso aqui tá bem visível para mim. Não sai. Bom, isso aí é uma questão de impressora então, não é do século. Isso aqui, ó, O meu sai normal. a minha impressora aqui sai exatamente desse jeito aqui. Nítido? Nítido assim. É porque aqui não, e a gente viu, a Sheila acho que até viu com a equipe dela, e é por isso que eu falei da formatação da letra, porque eu sei que dependendo de algumas letras, pode ser que realmente vai sair uma forma não tão nítida, né? Porque não é uma questão de estar com pouca tinta, muita tinta, a impressora tá ruim, não é isso. Tudo sai bem nítido, mas aqui a folha de ponto em si não sai tão nítida assim. Se tivesse, seria aqui em configurações especiais, mas não tem essa Eu opção. perguntei da formatação, porque de repente, dependendo da formatação da letra, muda. Então, Isso aí pode ser uma questão
que eles arrumariam, programariam. Eu vou ver com o pessoal da engenharia. Se isso for possível, eu aviso. Mas não é certeza, tá? Essa é uma questão que pode ser que eles coloquem, mas não é certeza. Vou verificar. Tá bom, obrigada. Porque aí não envolve... Isso aí não envolve planos de acessos, né, do sistema. Mas pode ser que sim. Eu vou verificar e qualquer coisa eu aviso. Tá certo? Tá bom. Alguma coisa mais que vocês queriam ver? O que foi passado aqui até agora é o que vocês precisam para utilizar. Eu acho que só é basicamente isso. A questão da formatação também que a gente já mencionou. Não tem muito... Tem alguma coisa para colocar? Você já me respondeu, eu ia perguntar sobre a roda lá da Amanda, mas você já me respondeu. Certo? Onde é que eu acho aqueles arquivos fiscais? Oi? Onde é que eu acho aqueles arquivos fiscais? Arquivos fiscais. Relatórios, gerações de arquivos fiscais. Chegou um fiscal aí, ele vai pedir esses dois arquivos aqui, ó. Fonte de dados tratadas e controle de jornada para efeitos fiscais. Aí não tem segredo, você vai colocar o período que ele pedir, todos os funcionários, ou se tiver algum funcionário específico, vai marcar a empresa que você quer imprimir, se o fiscal vai pedir de todas as empresas. A não ser que ele esteja indo aí por conta de uma empresa específica. Se for todas as empresas, você vai um por um. Você vai primeiro na Alfa, por exemplo, vai imprimir fonte de dados tratadas, depois você vai imprimir controle. Clicou aqui, clicou em gerar, ele já gera o arquivo que você vai mandar para ele, é um arquivo de texto. Aí você vai só mudando a empresa. Gera os dois arquivos, beleza? Isso aqui é um arquivo que o fiscal bota no programa deles lá e ele tem o acesso a tudo que você fez aqui no sistema. E tem também o arquivo fiscal do relógio. O relógio tem uma porta USB vermelha, com o botão vermelho e um azul, o relógio de vocês. Chegou um fiscal que pediu a F, essa aqui, ó, ele vai chegar falando provavelmente pela sigla FDT CJEF. E tem AFD, que é o arquivo fiscal do relógio. O relógio gera o arquivo AFD. Você botar no pendrive na porta vermelha, automaticamente ele gera esse arquivo. São os 3 arquivos que eles geralmente costumam pedir. Isso quando ele não vem e mexe no seu sistema, tá? Isso é mais difícil. Lucas, eu vi vocês falando aí sobre a Alicia, que a marcação dela não tá aparecendo lá. Por quê? Porque a Alicia, ela tá marcando, eu acho que é pelo tablet, isso, entendeu? E quando eu botei lá a geolocalização dela, eu botei pra sempre a gente confirmar a marcação dela. Então ela tá pedindo, a solicitação dela tá pendente. Se for lá no início, pode ver, ó, tá vendo? 17. São os dias de marcações dela, são no dia 3. Que não foi aceito ainda. Na verdade, todas essas aqui, ó, estão pendentes de... Porque foram fora do perímetro, ó. Se bater fora do perímetro, vai pedir para vocês aceitarem ou não. Porque vocês configuraram o perímetro. O dela tá pequeno. O Isso. perímetro que a gente configurou, Adriana, foi pequenininho. O que vocês podem fazer é aumentar um pouco do perímetro. Entendeu? Vocês sabem fazer isso? Quando a gente ajustar e aceitar, vai subir certinho as marcações? Sim. Quando você clicar aqui, ó. Só entra a marcação se aceitar. Só se aceitar. Eu não vou marcar aqui, mas vocês vão fazer depois. Verificar um por um se vai aceitar ou não. Depois vocês marcam. Me tira uma dúvida só aqui no dia 30 ou 31. Pudesse ser isso. Melhor, 30. 30. Ó, aqui. Ela marcou 1h59, 6h3, 7h4 e 10h28 tem 1h59 aqui também de novo. Porque deu aquele erro de AFD que o ponto tava online. Tava sem internet aí, como já foi puxado, aí aqui tá escrito aqui. Exatamente. Uma dessas aqui você vai apagar depois, tá? E aqui também tem uma de 2h3 também que deu um problema. Mesma coisa. Mesma coisa, ó. É a mesma coisa. Tem as duas, tá vendo? Ó?
só excluir. Quando vocês aceitarem, vocês vão lá na folha dela e esses a mais aqui vocês podem excluir. Como, ó, 13,59. Como foi igual, pode ser que o sistema rejeite ela. Se não rejeitar, vocês excluem, tá? Certo? Quando a batida é duplicada, no mesmo minuto, o sistema costuma rejeitar. Se não acontecer, aí vocês precisam excluir. Mas pode ser que ela exclua isso aqui e não apareça para vocês, quando vocês aprovarem aí, tá? Porque a marcação via aplicativo é a mesma coisa de você estar batendo no relógio, só que com portarias diferentes, né? Nesse caso aqui seria a portaria 373. Mas funciona da mesma forma, ele funciona como um relógio. Tanto que quando a gente tenta apagar alguma dessas aqui, ele pede justificativa, tá? Shirley, já vamos tirar ela do tablet, né? Tá, é só a Adriana ir lá mexer naquela parte lá de geolocalização e excluir ela. Tá, porque a gente vai pedir ela para a partir de amanhã já Aqui, ó. em cima do dela normal. Você vem na Alice, central do funcionário, aí é só desmarcar essa opção aqui, tirar a senha dela e concluir, pronto. Ela perde o acesso a isso aqui. Ou, tira a senha. Mas tem que cadastrar no lugar para ela bater no ponto, não. Ela vai bater no ponto normal? Aqui, no aplicativo? Não, eu vou tirar ela do aplicativo. Eu tô voltando ela para bater no ponto eletrônico mesmo, botar o dedinho lá na marcação, na biometria. Certo. Tem que voltar em alguma coisa para poder ativar ou não? Não, só precisa, se tiver cadastrada a digital dela lá, é só bater normalmente. O sistema aqui, como eu tinha falado quando eu cadastrei o funcionário, ele vai receber através do PIS. Então, se tiver alguma marcação no PIS dela lá no relógio, vai trazer para o sistema normalmente. Certo? Certo. A Shirley, ela tinha me falado que você estava com alguma questão de relatório de absenteísmo. Não tem segredo aqui não. Absenteísmo você só vai colocar o período, colocar as justificativas que você quer que imprima o absenteísmo. Pode definir por departamento, formato PDF e mandar gerar. Uma dúvida, me explica melhor, não entendi. Absenteísmo é o período que o funcionário fica fora da empresa. Ele tem um período de trabalho. E se nesse período de trabalho ele ficar fora da empresa, esse é o absenteísmo. Aí tem aqui as justificativas. Se você quiser abrir um relatório de absenteísmo, ó, falta 10 minutos pra gente. Se você quiser imprimir um relatório de absenteísmo, você vai marcar aqui as opções do que você quer que imprima no relatório e mandar gerar. Basicamente isso aí. Aqui tem empresa que você quer imprimir. Se quiser imprimir todas, deixa em todas. Departamentos, horários, tá? Você escolhe o filtro. Assim como inconsistência. Consistência é basicamente a mesma coisa, tá? Botar o período e você coloca aqui, ó, listar dias somente com extras. Aí ele tem aqui, ó, superior ou inferior a tantas horas. Aí ele vai listar um relatório somente de extras, por exemplo, nesse caso aqui, superior a 2 horas. Aí ele vai listar todo mundo que tem um período de extra superior a 2 horas, certo? E assim como falta, com o almoço, com interjornada e assim por diante. Certo? Sim. Os relatórios todos eles aqui, basicamente, vai ser você colocar o período, informar quais as informações que você quer, departamento, empresas, e mandar gerar. Sempre que precisar de algum relatório aí, basicamente é isso que vocês vão fazer. Geolocalização aqui, ó, você vai usar para verificar onde seus funcionários estão batendo ponto. Caso utilizem o tablet, por exemplo. No caso da Alice vai aparecer aqui. Quando a gente gerar o relatório, abrir. Ó, ele gera um relatório com o local, o endereço, ó, tá vendo? E ela bateu basicamente no mesmo lugar todas as vezes. A questão lá que fica pedindo lá é só vocês aumentarem um pouco o perímetro mesmo. Certo? Então é isso aí, pessoal. Alguma dúvida a mais? Não, só se surgir alguma coisa estranha, a gente avisa. Verificar aí, ó, porque você tem 92 funcionários, 92% aí, 92 funcionários com taxa de falta. Vê por quê. E tem É muitos... porque não tá cadastrado ainda. Ah. A gente só tá com o Guadalupe. Vocês estão testando ainda, é um projeto piloto ainda, né? Isso. Perfeito. Isso, hoje termina o dia do teste hoje. Perfeito.
Perfeito. Então, se surgir alguma coisa, a gente vai finalizando. Sim, você vai falando com a Shirley, ela me pergunta se a gente vai se adequando aí, tá bom? Beleza. Obrigada. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do treinamento. Qualquer dúvida, vocês falam com ela, que ela fala comigo e a gente vai se acertando da melhor maneira. Tudo que eu fiquei devendo pra vocês eu anotei aqui. Assim que tiver a resposta, eu falo com a Shirley e ela fala com vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada, tá, Shirley? Obrigada. Nada, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Precisando, gente, tamo aí. Até mais. Beleza. Tchau. É isso aí, pessoal. Acabamos de terminar aqui o treinamento. Foram em 2 partes. Está disponibilizando no YouTube aí as 2 partes para vocês. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quero avisar vocês aqui que teremos agora webinários toda semana. Começando agora do dia 14, tá? Webinários. Esses webinários são cobrados, mas é um valor simbólico de R$50 para vocês estarem tendo treinamento completo. Todas elas serão um treinamento completo, tá? Para vocês, além de ver todo o treinamento, tirarem as suas dúvidas, certo, pessoal? Teremos treinamento todas as segundas-feiras a partir do dia 14. Aí eu vou estar deixando o link na descrição para que vocês possam estar vendo aí, tá? E se inscrevendo. Qualquer coisa, tamo junto, pessoal. É isso, é só o começo. Falou, valeu!